Então, continuando, né? Agora o segundo exemplo, qual a massa? Então, ó, falando de massa de CO2. Ah, isso aqui é relacionado ainda a essa equação. Então, agora ele está falando de quê? De CO2. Produzida quando 200 gramas de oxigênio são queimados. Então, ele está falando de CO2 e oxigênio. Então, se ele está falando de CO2 e oxigênio, aí pegando lá no primeiro vídeo, qual é a massa de oxigênio? É 96 gramas de O2, tá? Para quanto de gás carbônico? Por que eu estou usando agora gás carbônico? Porque na questão está me falando de gás carbônico. Nós vimos que a massa de gás carbônico era 88 gramas de CO2, certo? Aí ele quer saber qual vai ser essa quantidade quando eu tiver agora 200 gramas de O2. Ok? Então, observe, a unidade abaixo de unidade, O2 abaixo de O2 nunca vai ser. Que eu já vi muitos erros, né? Claro que vocês não, mas em turmas anteriores. Esses 200 ser aqui, o X ser aqui, não. Ele quer saber essa quantidade. Então, o X vai ser aqui, que ele quer saber a quantidade de gás carbônico, quando agora tu não tiver mais 96 gramas de oxigênio. Se tiver quanto? Se tiver 200. Então, isso você não sabe. É que nem a história do bolo. Para um bolo eu uso os 3 ovos, mas se eu quiser fazer 10 bolos, eu vou usar quantos ovos, certo? Então, ó, a gente faz, cancela aqui, porque são iguais, aí eu faço meio, então vai ser 96 vezes x. Isso aqui significa igualdade, a seta, pelos extremos, né? 200 vezes 88 gramas de CO2, que é o final. Então, aqui dá 96x, aí 200 vezes 88. Aqui dá 16, 0, 0, 6, 7. Então, dá 1.700. Não, dá 17.600, né? Pronto. Então, x vai ser 17.600. Para a gente ganhar um pouco de tempo, dividido por 96. Se tu fizer essa divisão aí, vai dar 183,3, vai dar uma dízima periódica, tá? Gramas. Após a vírgula, você pode colocar um ou dois números, tá? Gramas de CO2. Ok? Então, meninos, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. O raciocínio é o mesmo do mol, só que agora você vai usar a massa, certo? Então, como agora eu estou trabalhando com massa, eu não posso mais utilizar os coeficientes estequiométricos. Por exemplo, botar aqui, ele está falando de oxigênio, eu vou botar 3 gramas de oxigênio. Não, esse 3 aqui é mol. E nós não estamos falando de mol, estamos falando de massa. Como é que tu vai saber disso? A questão vai dizer. Se a questão tivesse dito assim, ó, qual é a quantidade de matéria de CO2? Então, opa, ele não falou de massa, ele está falando de quê? De mol. Então, aqui seria, quanto tu ia usar 96? Não, você ia usar 3 mol de oxigênio. Para quantos mol de CO2? Aqui é CO2. Para quantos mol de CO2? Para 2 mol de CO2, não 88, certo? E essa unidade aqui, ó, do 200, não seria gramas, também seria mols. Se bem que não existe relação de mol com massa, mas eu vou explicar isso após a gente resolver a atividade, certo? Aí, ó, então, como é massa, a gente tem que calcular a massa dos elementos. O oxigênio, então as massas dos elementos são tabeladas, são na tabela periódica. Esse valor, em qualquer lugar desse planeta Terra, vai ser sempre o mesmo valor, que é 16. O carbono é 12, o hidrogênio é 1. Então, nós vimos, né, que 16 vezes 2, porque é a quantidade que eu tenho aqui, dá 32. Então, uma molécula de gás oxigênio, eu tenho 32
gramas dele. Mas só que na minha equação tem quantas? Eu tenho 3 moléculas. Então, vai ser 32 vezes 3, que nós já vimos que dá 96. O gás carbônico, quando eu calculo aqui 12 vezes 1 dá 12, mais 16 vezes 2, que aqui o oxigênio, dá 32. 32 com 12 dá 44. Então, a massa de gás carbônico é 44. Se eu tivesse só uma molécula, então não seria 88, seria 44 ali. Só que eu tenho quantas moléculas na minha equação? Eu tenho 2. Então, vai ser 44 vezes 2, que no caso dá 88. Então, em cima é sempre os dados da equação. Então, isso aqui se refere a essa equação. E embaixo é os dados da questão. O que é que a questão fala? Que quando ele tiver 200 gramas de oxigênio, quanto é que eu vou ter disso aqui? Aí eu vou ter X, certo? E esse X vai representar quanto? Aí você vai descobrir. Você faz meio, sempre tu começa logo pela variável 96 vezes X. Isso aqui significa igualdade, é certo, igual 200 vezes 88. Quando você faz todos os cálculos, você chega ao valor de que, quando eu tenho 200 gramas de gás oxigênio, qual é o valor do meu X? O valor do meu X é igual a 183,3 gramas. Para você ter uma noção de que tu tá no rumo certo, ó. Esse valor não deu maior do que esse, então tá correto. Então tu tá coerente, né? Não sei se o teu valor vai estar correto, mas tá pelo menos coerente. Por quê? Porque aqui a massa é 200, é maior do que 96. Se por acaso ele tivesse colocado 50, que é menor do que 96, então o X aqui seria menor também, menor que 88, certo? Então, qualquer dúvida, é só você ir no meu inbox, ou mandar um e-mail, enfim, mandar um videozinho, eu não compreendi isso aqui, e aí eu vou passar a atividade para vocês, espero retorno, né? Eu sei que dessa vez vou ter mais interação, porque é um pouquinho mais complicado, certo? Então é isso, permaneçam em casa e vamos aguentar aí mais uma semana de quarentena.